Você já sentiu que o peso da vida te sobrecarrega, que cada dia traz novos desafios e que manter a fé parece uma luta constante? Nesses momentos de incerteza e medo, surge uma pergunta crucial: como posso renovar minha vida e encontrar uma confiança inabalável em Deus para enfrentar o que vier? Confie no Senhor de todo o seu coração e renove sua vida. Essa poderosa mensagem não é apenas uma afirmação, mas um convite para transformar sua existência por meio de uma fé profunda e ativa. Ao declarar sua confiança em Deus, você está abrindo as portas para uma renovação espiritual que pode mudar radicalmente sua perspectiva e seu caminho. Ao longo deste vídeo, exploraremos passagens bíblicas-chave que não apenas fortalecem sua fé, mas também te guiam para uma vida mais plena e significativa. Cada sessão foi projetada para te ajudar a soltar o controle, deixar as preocupações para trás e abraçar a direção divina que Deus tem para você neste novo ano. Antes de mergulharmos, quero que tire um momento e declare em voz alta: Senhor, confio em Ti de todo o meu coração. Permite-me renovar minha vida e caminhar no Teu propósito neste 2025. Que esta declaração seja o primeiro passo para uma vida cheia de confiança, paz e renovação espiritual. Vamos começar. Número 1. Jesus, eu confio em Ti, o fundamento de uma vida renovada. Confiar em Jesus não é apenas um ato de fé, é um estilo de vida, uma decisão diária de se render a um poder muito maior do que nós mesmos. É olhar a incerteza nos olhos e dizer com coragem: Jesus, eu confio em Ti. Quando Provérbios 3:5 nos convida a confiar no Senhor de todo o nosso coração e não nos apoiarmos em nosso próprio entendimento, isso não é apenas uma frase bonita, é um chamado para abandonar a luta interna por controle, para deixar de depender da nossa compreensão limitada e reconhecer que Deus tem um plano perfeito, mesmo no meio do caos. Render-se não significa resignar-se, pelo contrário, é um ato de força. É saber que, mesmo que não possamos ver todo o caminho, confiamos que Ele já o traçou. Nossa autossuficiência frequentemente nos leva a carregar pesos que não fomos feitos para suportar. Queremos ter todas as respostas, planejar cada detalhe, mas a verdade é que nosso entendimento humano nunca se comparará à sabedoria infinita de Deus. Ele vê o que não podemos ver, conhece o que está por vir e está trabalhando em cada detalhe para o nosso bem. Na prática, essa confiança se manifesta no dia a dia. É entregar nossas decisões e planos a Deus, mesmo quando não sabemos como as coisas vão se desenrolar. Pense naquelas vezes em que você tentou controlar cada aspecto da sua vida e, mesmo assim, as coisas não saíram como o esperado. Confiar em Jesus é soltar essa necessidade de perfeição. É dizer: Senhor, aqui estão os meus planos, mas que seja feita a Tua vontade e não a minha. E sabe de uma coisa? Quando você faz isso, sente uma incrível libertação. O medo do fracasso desaparece, porque você entende que, mesmo no que parece um erro, Deus está trabalhando algo maior. Aceitar o plano de Deus nem sempre é fácil. Às vezes, não entendemos por que as coisas não acontecem como esperávamos, mas é aí que entra a verdadeira confiança. É fácil confiar quando tudo está indo bem, mas a confiança se fortalece nos momentos de incerteza, quando continuamos acreditando mesmo sem ver a saída. É como caminhar por um caminho escuro, com a certeza de que Jesus está segurando uma lâmpada e nos guiando passo a passo. Não precisamos ver o destino final, apenas o próximo passo. E quando você confia em Jesus, algo dentro de você muda. Aquela ansiedade que roubava o seu sono começa a desaparecer porque você percebe que não está sozinho. A paz de Deus, aquela que excede todo o entendimento, ocupa o lugar do medo. Sua perspectiva de vida muda, porque você para de ver os problemas como obstáculos intransponíveis e passa a enxergá-los como oportunidades para Deus mostrar o seu poder em sua vida. Cada desafio se torna uma ocasião para fortalecer a sua fé.
Deus não apenas promete paz, Ele promete direção. Quando confiamos nele, ele endireita os nossos caminhos. Talvez hoje você se sinta perdido, como se tivesse tomado decisões erradas ou estivesse preso em um caminho sem saída. Mas aqui está a verdade. Deus pode pegar até mesmo nossos erros e transformá-los em algo bom. O plano dele para você ainda não terminou. Ele está trabalhando mesmo agora para te levar ao lugar onde você precisa estar. Ao entrar em 2025, essa confiança em Jesus é o fundamento que precisamos para enfrentar o que vier. Este novo ano traz desafios, sim, mas também oportunidades. E quando depositamos nossa confiança em Jesus, sabemos que não importa o que enfrentemos, não estaremos sozinhos. Cada passo que dermos será guiado por sua mão. Cada objetivo que perseguirmos será apoiado pelo plano dele. E cada desafio que enfrentarmos será uma oportunidade para experimentar sua fidelidade. Então, enquanto você se prepara para este novo ano, faça desta frase sua oração diária. Jesus, eu confio em Ti. Escreva-a no seu coração, repita-a nos momentos de dúvida e deixe que ela transforme a sua vida. Porque quando você confia em Jesus, encontra a paz que tanto deseja, a direção que precisa e a força para caminhar em direção a um futuro cheio de esperança. Número 2. Entregue suas cargas, o caminho para a paz interior. Você já parou para pensar quantas horas do seu dia são consumidas pela preocupação? É como carregar uma mochila cheia de pedras. Cada pedra representa algo: suas finanças, sua saúde, seus relacionamentos, o futuro. E quanto mais você caminha com essa carga, mais pesada ela parece. Mas Jesus nos diz algo poderoso em Mateus 6:25. Não se preocupem com a sua vida. É como se ele dissesse: solte essa mochila, você não precisa carregá-la sozinho. E é aqui que a transformação começa. A preocupação tem uma maneira de nos prender. Tudo começa com um pensamento: o que vou fazer se... E antes que você perceba, esse pensamento se multiplica, cresce e começa a controlar o seu dia. É um ciclo sem fim, porque sempre haverá algo mais para se preocupar. Mas sabe o que é mais perigoso? Quando estamos consumidos pela preocupação, perdemos de vista as bênçãos que já temos e nos desconectamos de Deus. É como se fechássemos os olhos para o cuidado que Ele já está nos oferecendo. Jesus não ignora nossas necessidades. Ele sabe que precisamos comer, nos vestir e cuidar das nossas famílias. Mas o que ele nos ensina é que nossa vida não deve girar em torno dessas preocupações. Ele nos convida a algo radical: confiar. Não é fácil, certo? Abrir mão do controle vai contra a nossa natureza. Queremos resolver tudo, ter o controle absoluto. Mas aqui está o segredo. Não fomos criados para carregar tudo. Há uma diferença entre ser responsável e estar obcecado com o "e se". Jesus quer que trabalhemos sim, mas a partir de um lugar de confiança nele, e não a partir do medo. Entregar nossas preocupações a Deus não acontece do dia para a noite. É um processo. Primeiro, precisamos reconhecer nossas limitações. Aceitar que não podemos controlar tudo é o primeiro passo para soltar essa carga. É como estar em um barco durante uma tempestade. Você pode tentar remar contra as ondas com todas as suas forças, mas chegará um momento em que perceberá que não pode acalmar o mar. Apenas Jesus pode fazer isso. E quando você decide soltar os remos e confiar nele, algo muda. Aprender a diferenciar o que está em suas mãos do que não está é essencial. Há coisas que podemos fazer: planejar, trabalhar, cuidar da nossa saúde. Mas há muitas outras que simplesmente não dependem de nós. O futuro, as decisões dos outros, até mesmo os resultados do nosso esforço. Por que não entregar isso a Deus? Faça disso algo prático. Todas as manhãs, ao orar, diga a Deus exatamente o que te preocupa. Escreva se necessário. Depois entregue a Ele. Não é apenas um exercício simbólico, é um ato de fé. E o que acontece quando você faz isso? Algo maravilhoso. A paz chega,
Não porque tudo muda magicamente, mas porque agora você sabe que não está sozinho. Aquela mochila de preocupações não é mais sua para carregar. Deus está carregando por você. Sua mente se clareia, seu espírito se renova e você começa a se concentrar no que realmente importa. Viver para o propósito que Ele tem para você. Deus não apenas nos pede confiança, Ele promete algo em troca. Promete cuidar de nós como um pai cuida de seus filhos. Veja as aves, diz Jesus. Elas não trabalham nem se preocupam, mas Deus as alimenta. E sabe de uma coisa? Você vale muito mais que as aves. Sua provisão não tem limites. Sua graça é suficiente, mesmo nos momentos mais sombrios. Há pessoas que experimentaram isso de maneiras incríveis. Pessoas que não sabiam como pagariam suas contas ou como superariam uma crise. E viram Deus agir de formas inesperadas. Sua fidelidade nunca falha. Ao entrar em 2025, este ensinamento não poderia ser mais relevante. Este é o momento perfeito para deixar para trás as preocupações que nos esgotaram por tanto tempo. Comecemos este ano com uma nova perspectiva, livres do peso da ansiedade, confiando plenamente que Deus proverá tudo o que precisamos. Imagine como sua vida seria diferente se toda vez que sentisse ansiedade, lembrasse destas palavras: não se preocupe, confie em mim. Então, hoje, enquanto você reflete sobre o que te preocupa, quero te convidar a fazer algo. Reserve um momento e diga a Jesus: eu entrego minhas cargas a ti. Escreva isso, declare isso, mas acima de tudo, acredite nisso. Porque quando você entrega suas preocupações a Deus, está abrindo a porta para uma vida mais livre, mais plena e mais conectada ao propósito para o qual você foi criado. E isso, meu amigo, é o que significa viver em paz. Número 3. Liberte suas angústias, a arte de descansar em Deus. Quanto peso você está carregando hoje? Não estou falando de um peso físico, mas daquela carga invisível que você leva no coração e na mente. São aquelas preocupações que tiram o seu sono, os "e se", que te atormentam durante o dia. Talvez seja um problema financeiro, um relacionamento rompido ou simplesmente o medo do futuro. Eu entendo, porque todos já passamos por isso. Mas quero que você ouça isso. Deus não quer que você viva assim. Em 1 Pedro 5,7 ele nos diz: lançai sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. É um convite poderoso, mas quantas vezes realmente fazemos isso? A ansiedade tem uma maneira sutil de invadir todos os cantos da nossa vida. Começa com uma pequena preocupação, mas antes que você perceba, se torna um peso esmagador. Ela rouba sua paz, consome sua energia e até afeta sua saúde física. Você já sentiu que não consegue dormir porque sua mente não para de pensar? É como estar preso em um ciclo interminável de o que vai acontecer amanhã. A ansiedade não apenas desgasta seu corpo, mas também afeta seu relacionamento com Deus. Quando você está tão focado nos seus problemas, fica difícil lembrar que existe alguém maior que as suas circunstâncias. Mas Deus não quer que você carregue esse peso sozinho. Quando Ele diz: lançai sobre mim toda a vossa ansiedade, Ele está pedindo algo incrivelmente libertador, que você solte. Essa palavra, lançar, implica um ato intencional. Não é apenas dizer: Deus, aqui está o meu problema, e continuar preocupado. É pegar essa carga, deixá-la aos pés de Jesus e confiar que Ele vai carregá-la. Não é fácil, eu sei. Estamos acostumados a pensar que precisamos ter tudo sob controle, mas aqui está a verdade. Nós não conseguimos. E tudo bem, porque Deus consegue. Descansar em Deus não é um processo automático, é uma prática diária. Começa com um momento de honestidade. Admita que você não pode fazer tudo sozinho. Converse com Deus como se estivesse falando com o seu melhor amigo. Diga a Ele o que te preocupa, o que dói, o que te dá medo. Quando você faz isso, algo muda. Aquele peso que parecia insuportável começa a ficar mais leve, porque você não está mais carregando sozinho. Deus está te ajudando. Sabe o que acontece quando você realmente confia nele?
Você encontra uma paz que não consegue explicar. Não é que os seus problemas desapareçam de repente, mas sua perspectiva muda. Em vez de focar no tamanho do seu problema, você começa a ver o quão grande é Deus. Essa paz permite que você durma tranquilo, porque sabe que o mundo não depende das suas forças. Deus está no controle e Ele nunca falha. A promessa do cuidado divino não é algo temporário ou condicional. Deus não diz: vou dar uma olhada nos seus problemas se me convier. Ele promete cuidar de nós constantemente, como um pai amoroso cuida do seu filho. Seu amor é incondicional, sua graça é suficiente e sua proteção é infalível. Mesmo quando não conseguimos ver como Ele resolverá nossas circunstâncias, podemos confiar que Ele está agindo, porque essa é a natureza dele, ser fiel sempre. Ao entrar em 2025, este convite para descansar em Deus ganha um significado especial. Este novo ano traz desafios e oportunidades, mas também uma escolha. Podemos continuar carregando as ansiedades do passado ou podemos soltar essas cargas e começar de novo, confiando que Deus tem um plano perfeito para nós. Este é o momento de romper com esses padrões de preocupação e declarar: Senhor, entrego tudo a Ti. Imagine como seria sua vida se toda vez que se sentisse ansioso, você lembrasse desta verdade. Deus está ao seu lado, pronto para carregar suas cargas. Imagine começar cada dia não com medo, mas com confiança, sabendo que não importa o que enfrente, você tem um Deus que cuida de você. Essa é a paz de descansar em Deus, e hoje essa paz está disponível para você. Você está pronto para soltar o peso e viver como Ele quer que você viva? Número 4. Confie no meu amor mesmo, quando você não entender o propósito. Confie no meu amor mesmo quando você não entender o propósito. Essas palavras ressoam profundamente, especialmente nos momentos de incerteza. Todos já passamos por isso, enfrentando uma situação que não entendemos, nos perguntando por que Deus permite certas coisas. E embora nem sempre recebamos respostas imediatas, o convite de Deus é claro: confie. Provérbios 3:5 expressa isso de forma tão simples, mas tão profunda. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Por quê? Porque nosso entendimento é limitado, mas o amor e o propósito dele são infinitos. A confiança absoluta em Deus não é algo que se constrói da noite para o dia. É um processo, uma decisão diária de lembrar que o plano dele é melhor do que o nosso. Muitas vezes queremos controlar tudo, planejar cada detalhe, mas quando nos agarramos ao controle, deixamos pouco espaço para que Deus haja. Confiar nele significa soltar. Significa dizer: Senhor, eu não entendo o que está acontecendo, mas sei que Tu tens um propósito mesmo nisso. Nosso entendimento humano tem limites. Só vemos uma parte do panorama, como se estivéssemos olhando uma obra de arte por uma fresta. Vemos caos, pinceladas desordenadas, mas Deus vê o quadro completo. Ele vê como cada experiência, cada desafio e cada bênção se encaixam no seu plano perfeito. Pode ser que hoje você esteja enfrentando algo que parece não fazer sentido, mas isso não significa que não tenha um propósito. A Bíblia está repleta de histórias que nos ensinam isso. Pense em José. Ele foi vendido como escravo, traído pelos próprios irmãos e passou anos na prisão. Da perspectiva dele, sua vida parecia um desastre, mas Deus estava orquestrando algo muito maior. O próprio José reconheceu isso ao dizer: o que vocês intentaram para o mal, Deus transformou em bem. Gênesis 50:20. Confiar em Deus não elimina os desafios, mas muda a maneira como os enfrentamos. Quando você confia, encontra paz no meio da tempestade. É como estar em um barco sacudido pelas ondas, mas saber que o capitão nunca perde o controle. Essa confiança liberta você do medo, porque você entende que mesmo sem ver o destino, sabe que Deus está te guiando na direção certa. Essa liberdade não tem preço. Permite que você solte o peso emocional de tentar resolver tudo sozinho
e te dá espaço para respirar, para descansar na promessa de que Ele cuida de você. O amor de Deus é o fundamento dessa confiança. Ele não apenas tem um propósito, ele tem um propósito bom para a sua vida, um propósito nascido do amor dele por você. É fácil duvidar quando as coisas não saem como você esperava, mas lembre-se disso, Deus não comete erros. Cada passo que ele dá, cada decisão que toma em sua vida é motivado pelo amor incondicional dele. Quando você se lembra disso, mesmo os momentos mais sombrios podem se tornar oportunidades para crescer, para fortalecer sua fé. Ao entrar em 2025, pense nisso. Este novo ano pode ser uma oportunidade para confiar mais, para soltar mais. Talvez haja coisas que você carrega há anos, sonhos que não se realizaram, feridas que não cicatrizaram. Mas este pode ser o momento de deixá-las aos pés de Jesus. Você não precisa entender tudo, só precisa confiar. Faça deste ano um tempo para viver com uma fé renovada, sabendo que cada passo que você der será guiado pelo amor e pelo propósito divino. O convite de Deus não é apenas para confiar nos bons momentos, é para confiar quando você não vê o caminho, quando as coisas não fazem sentido, porque mesmo então o propósito dele está em andamento. Não é fácil, mas vale a pena, porque quando você confia, não apenas encontra paz, você encontra o próprio Deus agindo em cada detalhe, em cada dia, em cada desafio. Você está pronto para viver esse nível de confiança em 2025? Número 5. Não se aflija com o futuro, entregue-o completamente a mim. A preocupação com o futuro pode parecer um peso constante, como carregar uma mochila cheia de "e se", que nunca para de encher. O que vai acontecer com o meu trabalho? E se algo acontecer com a minha família? O que vou fazer se meus planos não derem certo? Esses pensamentos roubam a paz do presente e nos arrastam para um ciclo de ansiedade que parece não ter fim. Jesus nos diz algo radical em Mateus 6,34. Não vos preocupeis com o dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu próprio mal. Mas o que realmente significa viver com essa confiança? A preocupação é como um ladrão silencioso. Não entra gritando nem quebrando portas, simplesmente se instala em sua mente, ocupando um espaço que deveria estar cheio de esperança e gratidão. Ela nos faz viver em um futuro imaginário, que muitas vezes nem chega a acontecer, e enquanto nos focamos nos problemas que podem surgir, negligenciamos as bênçãos que já estão aqui. A ansiedade sobre o futuro é exaustiva. Nos prende em ciclos de pensamento que não levam a solução alguma, apenas ao desgaste emocional e espiritual. Jesus não nos pede para ignorarmos nossas responsabilidades, nem para deixarmos de planejar. O que ele nos ensina é a viver um dia de cada vez. Cada dia tem seus próprios desafios, sim, mas também tem sua própria graça. Deus nos dá o que precisamos, mas ele o faz em porções diárias, como o maná que alimentou os israelitas no deserto, suficiente para hoje, não para acumular. Essa é a chave. Não fomos criados para carregar o peso de uma vida inteira de problemas em um único dia. A sabedoria de viver no presente está em confiar que Deus tem o controle do amanhã. Entregar nossas preocupações a Deus não significa apenas dizer, Senhor, aqui está o meu fardo, e continuar se preocupando. É um ato consciente, uma mudança de mentalidade. Pense na preocupação como uma mochila pesada. Cada pensamento ansioso é uma pedra que colocamos dentro dela. Quando decidimos entregá-la a Deus, não estamos ignorando a mochila, mas reconhecendo que não fomos feitos para carregá-la sozinhos. Deus nos convida a soltar esse peso, a caminhar mais leves. E nesse ato de soltar, encontramos alívio. A paz que vem ao confiar em Deus não é uma paz passiva. Não é fechar os olhos e esperar que tudo se resolva magicamente. É uma paz ativa, uma decisão diária de lembrar que Deus está agindo mesmo quando não podemos ver. Quando aprendemos a abrir mão do controle,
Damos espaço para que Deus haja. Nos libertamos do esgotamento emocional que vem de tentar resolver tudo por conta própria. Isso não significa que devemos viver sem responsabilidade. Deus nos chama a ser prudentes, a planejar com sabedoria, mas há uma grande diferença entre planejar e se preocupar. O planejamento guiado por Deus é um ato de fé. É dizer, farei a minha parte, mas sei que no final tu tens o controle. É ter a flexibilidade de aceitar que, embora nossos planos nem sempre saiam como esperávamos, os planos de Deus são sempre melhores. Ao entrarmos em 2025, este convite para viver um dia de cada vez ganha um significado especial. Este novo ano nos oferece a oportunidade de deixar para trás as ansiedades que temos carregado e de começar de novo, com uma confiança renovada. Podemos decidir que este será o ano em que entregaremos nossas preocupações a Deus a cada manhã. Que em vez de começar o dia pensando em tudo o que pode dar errado, começaremos com gratidão e confiança de que Deus já está no futuro, preparando o caminho. Imagine como seria diferente a sua vida se cada vez que a ansiedade batesse, você escolhesse lembrar estas palavras: basta a cada dia o seu próprio mal. Se você confiasse que a graça de Deus será suficiente para hoje e que amanhã ela estará lá novamente, com novas forças e novas soluções. Essa é a promessa de Deus. Ele não nos deixa sozinhos com nossos fardos. Ele caminha conosco, carregando aquilo que não podemos suportar. E essa é a liberdade de que precisamos para viver um 2025 cheio de paz e propósito. Você está pronto para deixar o peso da ansiedade para trás e viver com a confiança de que Deus já tem tudo sob controle? Número 6. Permita-me curar as feridas que você carrega por dentro. Deus conhece suas feridas. Ele as vê, mesmo quando você as esconde, mesmo quando pensa que ninguém poderia entender o que você sente. Essa dor que você carrega dentro de si, que talvez tente ignorar ou esconder atrás de um sorriso, é exatamente onde Deus quer agir. Salmos 147:3 nos diz: Ele cura os quebrantados de coração e liga suas feridas. Essa não é apenas uma promessa, é uma declaração do amor profundo e pessoal de Deus por você. O amor de Deus não é distante nem superficial, é um amor que compreende. Ele sabe o que dói, sabe por que dói, e não o julga por isso. Em vez disso, ele se aproxima com ternura. É como se ele segurasse seu coração em suas mãos, não para apontar suas falhas, mas para restaurá-lo. Deus não tem pressa. Ele respeita o seu processo. Ele não o força a se curar mais rápido do que você pode, mas também não o deixa onde está. Ele caminha ao seu lado, paciente, constante, lembrando que você nunca está sozinho. A cura começa com o reconhecimento de que há feridas. Às vezes, queremos fingir que tudo está bem, usamos máscaras, nos distraímos com o trabalho, com as redes sociais, com qualquer coisa que nos ajude a evitar enfrentar a dor. Mas as feridas não desaparecem por serem ignoradas, apenas se aprofundam. É quando nos tornamos vulneráveis diante de Deus, quando abrimos nosso coração e dizemos: Senhor, aqui está minha dor, aqui estão meus medos, que começamos a experimentar a sua cura. O processo nem sempre é rápido e tudo bem. Deus trabalha passo a passo, transformando a dor em algo novo. É como um vaso quebrado que ele não apenas conserta, mas embeleza com ouro, como na arte japonesa do kintsugi. Cada rachadura restaurada se torna parte do seu testemunho. O que antes parecia apenas uma ferida, agora brilha com a evidência do seu amor curador. Ele não apenas restaura, mas também lhe dá uma nova perspectiva. O passado já não define o seu futuro. Em vez disso, torna-se uma história de esperança e renovação. Mas há obstáculos. Muitas vezes somos nós mesmos que impedimos Deus de agir. Talvez tenhamos medo de ser vulneráveis porque pensamos que isso nos torna fracos. Ou talvez tenhamos tentado nos curar sozinhos tantas vezes que nos sentimos frustrados.
Mas Deus não precisa que você chegue até Ele com soluções. Ele só precisa que você chegue. É na humildade, na entrega, que o seu poder se torna evidente. Abrir mão do controle e dizer: Senhor, faça o que eu não consigo fazer, é o primeiro passo para uma liberdade que você nem pode imaginar. A cura divina não se limita a apenas uma área da sua vida. Deus cura o coração, restaura o espírito e renova a mente. É uma cura completa. Ele o liberta do peso do passado, enche você de paz e o prepara para caminhar em liberdade. E os frutos dessa cura são evidentes. Você encontra uma paz interior que não depende das circunstâncias. Vive com esperança, sabendo que o que antes era uma ferida agora é uma prova do poder de Deus. E o mais bonito é que o seu testemunho pode ser uma fonte de inspiração para outros. 2025 pode ser um ano diferente. Pode ser o ano em que, finalmente, você deixe para trás essas feridas que carregou por tanto tempo. Este é o momento de permitir que Deus entre nesses lugares que talvez você tenha guardado só para si. Ele não vai forçá-lo, mas estará sempre pronto. Tudo o que você precisa fazer é abrir seu coração e permitir que o seu amor faça o que você não pode. Deus não apenas promete curar, Ele promete caminhar ao seu lado enquanto o faz. Ele não quer apenas aliviar a dor, Ele quer transformá-la. Quer mostrar que, embora as feridas doam, elas não têm a última palavra. Seu amor tem. Você está pronto para começar este novo ano com um coração restaurado, com uma vida renovada? Porque Deus está pronto. Tudo o que você precisa fazer é permitir que Ele tome suas feridas e as transforme em algo belo. Este 2025 pode ser o ano em que você experimentará essa cura e viverá na plenitude do seu amor. Você está pronto para dar esse passo? Número 7. Lembre-se de que os meus caminhos são perfeitos mesmo quando você não os compreenda. Deus nos lembra repetidamente que os seus pensamentos não são como os nossos, nem os seus caminhos como os nossos. Isaías 55:8 declara isso de forma clara e poderosa. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Mas o que isso realmente significa para nós, no nosso dia a dia, quando enfrentamos situações que não entendemos ou que parecem injustas? Às vezes, olhamos para a nossa vida como se estivéssemos vendo uma obra de arte pelo lado errado. Vemos os nós, os fios soltos, o caos que parece não fazer sentido. Mas Deus, o artista mestre, vê o desenho completo. Sua perspectiva é eterna. Nós enxergamos apenas o presente imediato. Ele vê a eternidade. Nós nos preocupamos com o que está bem diante de nós, enquanto Ele está entrelaçando cada momento de nossas vidas em algo belo e perfeito. É fácil nos sentirmos frustrados quando não entendemos o propósito por trás das nossas circunstâncias. Queremos respostas imediatas, uma razão clara para o que está acontecendo. Mas é nesse ponto que nossa humanidade entra em conflito com a divindade de Deus. Nosso entendimento é limitado e muitas vezes julgamos com base no que podemos ver e sentir no momento. Contudo, Deus opera em uma dimensão que transcende o tempo e o espaço. Ele não apenas vê o final desde o começo, mas usa cada passo no caminho para cumprir um propósito maior. Pense nisso. Quando estamos no meio de uma tempestade, tudo o que queremos é sair dela. Mas Deus não quer apenas nos tirar. Ele quer nos ensinar algo nesse processo. Quer nos moldar, nos fortalecer, nos preparar para o que está por vir. E mesmo que não compreendamos, Ele nos promete que o seu plano é bom. Pode não parecer bom no momento, mas é, porque vem de um Deus que é perfeito em amor e sabedoria. Veja o exemplo de José. Ele foi traído pelos irmãos, vendido como escravo e preso injustamente. Durante anos, sua vida parecia ir de mal a pior. Mas Deus estava trabalhando nos bastidores. Ele usava cada experiência dolorosa para preparar José para um propósito maior: salvar sua família e uma nação inteira da fome.
Quando finalmente tudo fez sentido, José pôde dizer: "O que vocês intentaram para o mal, Deus transformou em bem." Essa é a perfeição dos caminhos de Deus. Até mesmo o que parece uma perda ou um fracasso pode ser transformado em vitória. A chave está em confiar. Nem sempre precisamos entender, precisamos acreditar. Precisamos aprender a abrir mão do controle, parar de tentar resolver tudo sozinhos e descansar no fato de que Deus sabe o que está fazendo. Essa entrega não é fácil, mas traz uma paz que excede todo o entendimento. É como caminhar por uma trilha montanhosa coberta de névoa. Você não consegue ver o que está à frente, mas confia que o caminho levará ao destino certo, porque o guia sabe para onde está indo. E essa confiança não é passiva, é ativa. Significa continuar avançando, mesmo quando não temos todas as respostas. Significa depender de Deus a cada passo, lembrando que, embora não possamos ver o quadro completo, Ele o vê. Cada obstáculo, cada curva inesperada está alinhado a um propósito maior. Ao olharmos para 2025, essa verdade deve nos encher de esperança. Este novo ano pode ser uma oportunidade de renovar nossa confiança nos caminhos de Deus. Mesmo sem sabermos o que nos espera, podemos caminhar com a segurança de que Ele já preparou o caminho. Cada dia, cada decisão está em suas mãos. E podemos esperar com confiança que, embora agora não compreendamos tudo, um dia veremos como cada peça se encaixa perfeitamente. Então, hoje, em vez de resistirmos ou questionarmos os caminhos de Deus, escolhemos confiar. Lembremos que, embora os seus caminhos não sejam como os nossos, são melhores. E quando nos rendemos a essa verdade, encontramos paz, propósito e uma confiança inabalável para enfrentar o que vier. Neste 2025, vivamos com a certeza de que, mesmo quando não compreendermos o plano, podemos descansar na perfeição do Deus que o desenhou. Número 8. Quando tudo parecer perdido, agarre-se à minha promessa. Quando tudo ao seu redor parece desmoronar, quando as circunstâncias gritam que não há esperança, há uma verdade eterna que você precisa lembrar: Deus é fiel. Hebreus 10, 23 nos diz: apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Essas palavras não são apenas um consolo, são uma âncora, algo a que você pode se agarrar quando o caos da vida ameaça te arrastar. Todos nós enfrentamos esses momentos críticos, essas temporadas em que parece que tudo dá errado ao mesmo tempo. As dificuldades se acumulam e você começa a sentir que suas forças não são suficientes. Talvez seja uma crise financeira, um diagnóstico inesperado, um relacionamento rompido ou um sonho que parecia certo, mas agora está se desfazendo. Nesses momentos, é fácil se sentir sobrecarregado, questionar se Deus realmente está presente, se suas promessas ainda são válidas para você. A dúvida começa a sussurrar: e se não houver saída? Deus entende essa luta. Ele não minimiza a sua dor, nem ignora as suas lágrimas. Mas Ele também te lembra que as crises são temporárias, enquanto suas promessas são eternas. As tempestades podem ser ferozes, mas não são o fim. O mar mais agitado não pode destruir um barco ancorado em um porto seguro. E essa é a promessa dele para você: ser o seu refúgio, a sua fortaleza mesmo quando tudo ao seu redor parecer desmoronar. A fidelidade de Deus não depende das nossas circunstâncias. O caráter dele não muda. Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. Se ele prometeu estar com você, ele estará. Se ele disse que proveria, ele proverá. A imutabilidade de Deus é o que torna suas promessas uma rocha firme no meio das nossas incertezas. Ele não é como nós, que às vezes fazemos promessas sem saber se podemos cumpri-las. Quando Deus promete, você pode ter certeza de que sua palavra é inabalável. Agarre-se às suas promessas como um ato de fé. Isso não é algo passivo, não é ficar de braços cruzados esperando que as coisas mudem magicamente.
É uma decisão consciente de resistir à dúvida, de permanecer firme, mesmo quando as coisas não fazem sentido. É dizer: Senhor, eu não entendo por que estou passando por isso, mas confio que tu tens um propósito. É um compromisso diário de lembrar a si mesmo quem Deus é, o que Ele já fez por você e o que Ele prometeu fazer. Essa firmeza produz resultados. Quando você escolhe confiar em vez de duvidar, algo muda dentro de você. Sua perspectiva se renova. Em vez de focar no tamanho do seu problema, você começa a lembrar o quão grande é o seu Deus. Seu coração, antes inquieto, começa a experimentar uma paz que não tem explicação lógica. E pouco a pouco, essa confiança se torna um testemunho para os outros. As pessoas ao seu redor veem a sua fé e se inspiram. As promessas de Deus são como uma âncora espiritual. Elas não te livram das tempestades, mas te mantêm firme no meio delas. A chave é lembrar que o cumprimento dessas promessas nem sempre segue o nosso calendário. Deus tem um tempo perfeito para tudo. Seus propósitos são mais altos, mais sábios e mais completos do que podemos imaginar. Pode ser que hoje você não veja como tudo se encaixa, mas chegará o dia em que verá. E naquele momento entenderá que cada lágrima, cada desafio estava conduzindo a algo maior. O ano 2025 pode ser o ano em que essas promessas que você tem aguardado finalmente se cumpram. Mas também pode ser um ano em que você aprenda a confiar ainda mais no Deus que promete. Não importa o que venha, este novo ano é uma oportunidade de renovar sua fé, de reafirmar que sua esperança está em um Deus que nunca falha. E ao fazer isso, você começa a viver com uma confiança que transcende qualquer circunstância. Então, quando tudo parecer perdido, quando o caminho estiver escuro e as respostas não vierem, agarre-se à promessa. Lembre-se de que o Deus que te chamou é fiel e que seu plano para você é bom. Você não precisa ver tudo claramente para confiar. Só precisa dar o próximo passo, sabendo que a palavra dele é a rocha sobre a qual você pode construir a sua vida, mesmo no meio da tempestade. Você está pronto para se apegar às suas promessas e entrar em 2025 com uma fé renovada, porque Deus já está pronto para te mostrar que nunca, nem por um momento, deixou de cumprir o que te prometeu. Número 9. Florescendo na videira. Uma vida transformada. Render-se ao amor de Deus não é perder, é ganhar. É soltar a luta de tentar fazer tudo por conta própria e aceitar o convite de Jesus quando ele diz: Eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Nessas palavras está o segredo de uma vida transformada. Jesus não nos chama para a autossuficiência, mas para a dependência. Não para carregar sozinhos nossos fardos, mas para permitir que o seu amor flua através de nós, transformando-nos de dentro para fora. A rendição ao amor divino não é um ato de fraqueza, é um ato de confiança. É dizer a Deus: eu não consigo fazer sozinho, mas confio que tu podes fazer em mim e através de mim. É permanecer na videira, estar conectado à fonte de toda a vida. Sem essa conexão, nossas forças se esgotam, nossas metas se tornam vazias e nosso esforço não produz frutos que durem. Separados dele, nada podemos fazer. Pense nisso, um ramo separado da videira não tem vida em si mesmo. Ele só pode florescer quando está unido ao tronco, recebendo o alimento e a energia que vem das raízes. Assim é a nossa relação com Jesus. Ele é a fonte de tudo o que precisamos: amor, paz, direção, força. Quando permanecemos nele, algo incrível acontece. Sua vida começa a fluir através de nós. Ele nos nutre, nos transforma e nos leva a produzir frutos que refletem o seu amor e o seu caráter. Mas o processo de florescer nem sempre é fácil. Há estações de crescimento e, às vezes, estações de poda. Deus, como o jardineiro, corta aquilo que nos impede de crescer plenamente. Talvez essa poda doa. Talvez signifique deixar para trás algo que temos segurado por muito tempo. Um relacionamento, um hábito, uma maneira de pensar.
Mas confie nisto, cada corte que ele faz é projetado para que você produza mais frutos. Ele sabe exatamente o que você precisa para florescer na estação certa. Os frutos da rendição são lindos. Eles não são apenas para você, são para abençoar aqueles ao seu redor. Quando você permanece em Jesus, seu caráter muda. Você se torna mais amoroso, mais paciente, mais gentil. A paz que antes parecia inatingível, agora preenche o seu coração. E o mais importante, você começa a refletir o amor de Deus para os outros. Esse amor transforma seus relacionamentos, sua comunidade, até mesmo os ambientes onde você está. Porque quando o amor de Deus flui através de você, é impossível não impactar aqueles ao seu redor. É claro que haverá obstáculos. Haverá momentos em que você se sentirá seco, como se nada estivesse acontecendo. Mas mesmo nessas temporadas áridas, Deus está trabalhando em suas raízes, fortalecendo-o para o que está por vir. Permanecer na videira significa confiar, mesmo quando você não vê frutos imediatos. Significa saber que Deus está agindo, mesmo quando você não sente, porque a verdadeira transformação nem sempre é visível no início, mas sempre está acontecendo. Enquanto olhamos para o ano de 2025, este é o convite: render-se ao amor de Deus, permanecer na sua videira e permitir que Ele o transforme. Este pode ser o ano em que o seu amor floresça plenamente em sua vida, em que os frutos da sua obra sejam evidentes em tudo o que você faz. Não se trata de fazer tudo certo, mas de estar conectado a Ele, de deixar que seu amor faça o que você não pode fazer por si mesmo. Então, neste ano de 2025, tome a decisão de soltar a autossuficiência. Permita que Deus seja quem nutra a sua vida. Permaneça na verdadeira videira e veja como sua vida floresce de maneiras que você nunca imaginou. Os frutos que você produzirá não apenas abençoarão sua vida, mas deixarão um impacto duradouro em quem está ao seu redor. Florescer na videira é viver a plenitude do propósito para o qual você foi criado. E esse propósito, ao estar conectado a Jesus, sempre trará glória a Deus e preencherá sua vida com uma alegria inabalável. Você está pronto para se render e florescer? Este é o momento de permitir que o seu amor faça de você algo extraordinário. Número 10. De lágrimas a testemunhos, o poder restaurador de Deus. Deus vê suas lágrimas, cada uma delas. Salmos 56:8 diz: Tu contas as minhas vagueações, recolhe as minhas lágrimas no teu odre. Não estão elas no teu livro? Isso significa que nenhuma lágrima que você derrame passa despercebida por Ele. Cada gota de dor, cada momento de angústia tem um peso eterno aos olhos de Deus. Ele não ignora o seu sofrimento, nem o minimiza. Pelo contrário, Ele recolhe, guarda e transforma aquilo que você jamais poderia imaginar. O valor das suas lágrimas é imenso. Quando você chora, você não está sozinho. Às vezes, sentimos que nossas lágrimas são um sinal de fraqueza, mas para Deus elas são uma expressão da sua humanidade, um convite para Ele se aproximar de você em seu quebrantamento. Esse odre mencionado no Salmo simboliza o cuidado perfeito de Deus. Ele não permite que nenhuma lágrima seja desperdiçada. Toda a sua dor tem um propósito, mesmo quando parece não ter. Ele não apenas vê suas lágrimas, mas as valoriza, as guarda e, no momento certo, as usa para trazer cura e restauração. A dor nunca é fácil. É como uma semente plantada em solo duro. No momento em que a semente se rompe, não vemos nada belo. Tudo o que sentimos é o processo de ser enterrado, isolado e, às vezes, esquecido. Mas sabe, essa semente que parece insignificante é o começo de algo muito maior. Deus usa essas temporadas de dor para fazer algo crescer em nós. Não é imediato. Às vezes dói mais do que pensamos que podemos suportar. Mas o que não vemos é que, sob a superfície, Deus está agindo. Ele está transformando sua dor em fruto, seu quebrantamento em força.
O propósito da dor nunca é nos destruir, é nos ensinar, nos moldar, nos preparar. Nos momentos difíceis, Deus não está distante. Ele está mais próximo do que nunca. Ele nos fortalece quando nos sentimos fracos, nos consola quando achamos que não podemos continuar. É como um oleiro que trabalha com o barro. O barro não entende por que está sendo pressionado, golpeado ou moldado. Mas o oleiro tem uma visão que o barro não pode ver. Ele sabe exatamente no que aquela peça se transformará quando estiver pronta. O sofrimento não é em vão. É nele que Deus desenvolve resiliência em nós. Ele nos ensina a confiar nele, mesmo quando não entendemos. Ele nos lembra que não estamos sozinhos, que ele está lá, nos sustentando. E quando saímos dessas temporadas, algo incrível acontece. Nossa dor se transforma em testemunho. As lágrimas que derramamos em privado se tornam palavras de esperança que podemos compartilhar com outros. Nosso sofrimento não apenas nos transforma, ele tem o poder de impactar a vida daqueles que estão ao nosso redor. Imagine como será olhar para trás em 2025 e perceber que as lágrimas que você derramou em 2024 não foram em vão. Que cada um desses momentos difíceis foi uma semente que Deus usou para trazer algo novo e belo à sua vida. Ao começar este novo ano, você pode fazer isso com a certeza de que Deus está transformando tudo o que você viveu em algo cheio de propósito. Talvez hoje você não veja o fruto, mas ele está agindo, mesmo no que parece mais escuro. Suas lágrimas não são apenas suas, elas são parte da história que Deus está escrevendo em sua vida. São a tinta com a qual Ele está redigindo um testemunho de vitória, fidelidade e esperança. Então, se este ano que termina deixou feridas ou perguntas sem respostas, lembre-se disso. Deus não terminou com você. Cada lágrima conta, cada momento difícil tem um propósito, e cada passo que você der neste ano será guiado por um Deus que transforma dor em propósito. Este 2025 pode ser o ano em que você verá como suas lágrimas se transformam em frutos. Pode ser o ano em que você entenderá que o que parecia uma perda foi, na verdade, uma preparação. E enquanto você caminha neste novo capítulo, faça isso com a confiança de que Deus não apenas vê suas lágrimas, mas está usando cada uma delas para construir algo belo em você e através de você. Porque em seu odre nada se perde, em suas mãos tudo tem um propósito. Você está pronto para permitir que Deus transforme suas lágrimas em testemunhos? Este é o momento. Este é o ano. Número 11. Confiando nas estações divinas. Deus tem um tempo perfeito para tudo. Eclesiastes 3 nos lembra: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Mas sejamos sinceros, quantas vezes já quisemos que as coisas acontecessem imediatamente, de acordo com o nosso próprio cronograma? Ficamos frustrados quando as coisas não avançam como esperamos ou quando os atrasos parecem intermináveis. Contudo, o que não enxergamos no momento é que esses atrasos podem ser a maneira de Deus nos preparar para algo muito maior do que imaginamos. O tempo de Deus não é como o nosso. Nós vivemos presos à urgência do agora, no quero isso para ontem. Mas Deus opera desde a eternidade. Sua perspectiva abrange o passado, o presente e o futuro. Aquilo que para nós parece um atraso desnecessário, para ele é um tempo exato, projetado para cumprir um propósito. Ele não está apenas interessado no resultado, mas também no processo que vivemos para chegar até lá. Cada estação da nossa vida tem um propósito, mesmo as mais difíceis. Esperar nunca é fácil. Ficamos inquietos, nos perguntamos se Deus realmente está ouvindo nossas orações. Mas você sabia que a espera pode ser uma ferramenta poderosa nas mãos de Deus? Durante esses momentos, Ele está trabalhando em nós, moldando-nos, desenvolvendo nosso caráter. A paciência não é algo que surge da noite para o dia. Ela é cultivada nos períodos de incerteza. Deus utiliza esses tempos para nos ensinar a confiar, a depender dele e não de nossas próprias forças.
A perfeição do plano de Deus está no seu timing. Às vezes sentimos que Ele está demorando, mas o que não enxergamos é que Ele está preparando cada peça do quebra-cabeça. É como uma semente plantada na terra. Você não pode acelerar o seu crescimento. Ela precisa de tempo, de cuidado. E quando finalmente brota, é no momento perfeito, nem antes nem depois. É assim que Deus age em nossas vidas. Seus atrasos não são rejeições, são preparações. Confiar nesse processo requer entrega. A impaciência é natural, mas quando reconhecemos que Deus está no controle, encontramos paz. Em vez de lutar contra o tempo, aprendemos a descansar na soberania de Deus. É como um oleiro moldando o barro. Ele não apressa o trabalho porque sabe que a obra precisa de tempo para ser perfeita. Assim, Deus nos molda em cada etapa, trabalhando com cuidado e propósito. Os frutos da espera sempre valem a pena. Durante esses momentos de incerteza, nossa fé é fortalecida. Crescemos espiritualmente, aprendemos a depender mais de Deus. E quando finalmente vemos o cumprimento de suas promessas, nossa gratidão é ainda maior porque entendemos que tudo teve um propósito. É nesse momento que olhamos para trás e percebemos que a espera não apenas nos transformou, mas também nos permitiu testemunhar a fidelidade de Deus. O ano de 2025 é uma oportunidade para ver as coisas de uma nova perspectiva. Não é apenas mais um ano no calendário. É uma tela onde Deus está pronto para pintar algo novo em sua vida. Cada mês, cada dia, será uma oportunidade para confiar que o tempo dele é perfeito. Pode ser que as coisas não aconteçam quando você planejou, mas elas acontecerão quando você estiver pronto, quando tudo estiver alinhado com o propósito divino. Então hoje, se você sente que está esperando por tempo demais, lembre-se disso. Deus não esqueceu suas promessas. Ele está trabalhando. Mesmo quando você não vê, seu tempo é perfeito, seu plano é bom e seu propósito é eterno. Neste 2025, em vez de lutar contra a espera, escolha confiar. Deixe que Ele escreva sua história no tempo dele, do jeito dele, e quando você olhar para trás, verá que tudo, absolutamente tudo, valeu a pena. Número 12. Não carregue o peso dos seus erros, entregue-os a mim. Deus não quer que você continue carregando o peso dos seus erros. Essa dor, essa culpa que você carrega não foi feita para ser um fardo seu. Salmos 103:12 diz claramente: como o Oriente está longe do Ocidente, assim Ele afasta para longe de nós as nossas transgressões. Pense nisso. Não há uma distância maior do que a que separa o Oriente do Ocidente. Deus está dizendo que quando Ele perdoa, Ele o faz completamente, sem deixar vestígios. Mas às vezes não é difícil acreditar nisso. Nos agarramos aos nossos erros como se fôssemos obrigados a carregá-los para sempre. O problema é que carregar a culpa nos desgasta. É como carregar uma mochila cheia de pedras. Cada erro, cada decisão equivocada é mais uma pedra. E em vez de soltá-la, continuamos carregando-a todos os dias, permitindo que esse peso nos impeça de avançar. Isso nos paralisa, nos faz sentir indignos. Mas aqui está a verdade. Deus nunca quis que você carregasse essa mochila. Ele sempre esteve pronto para que você a entregasse a Ele, para que sua graça e amor o libertassem. Às vezes pensamos que nos agarrar aos nossos erros é uma forma de mostrar arrependimento, como se a culpa pudesse nos redimir. Mas a verdade é que a culpa não transforma. Quem transforma é o perdão. Deus não quer apenas perdoá-lo, Ele quer que você viva como alguém que foi perdoado. Isso significa deixar para trás, confiar que, quando Ele diz que seus pecados foram afastados, realmente foram. Ele não mantém um registro para usar contra você. Pelo contrário, Ele os apaga completamente. O ato de entregar seus erros a Deus exige humildade. Não é fácil admitir que falhamos. É difícil abrir mão do controle, porque uma parte de nós acredita que somos responsáveis por consertar tudo. Mas aí está a beleza do perdão divino.
Não se trata do que você pode fazer, mas do que Deus já fez por você. Jesus carregou seus erros na cruz para que você não precisasse carregá-los. Tudo o que Ele pede é que você confie nesse sacrifício e entregue a Ele o que já não precisa mais carregar. Imagine seus erros como uma grande pedra no meio de um rio. Você tenta empurrá-la, mas por mais esforço que faça, não consegue movê-la. Agora imagine que você decide soltá-la, deixar que a corrente do rio a leve. Essa é a libertação que Deus oferece. Ele pega essa pedra, esse peso, e a leva para longe para sempre. Tudo o que você precisa fazer é parar de segurá-la. Quando você entrega seus erros a Deus, algo incrível acontece. Sua identidade muda. Você já não é definido pelo que fez de errado, mas pelo que Deus fez de certo em você. Você se torna alguém livre para avançar, para crescer, para viver sem limitações. É como se aquela mochila pesada desaparecesse e, de repente, você pudesse caminhar mais leve, mais rápido. Você pode se concentrar no propósito que Deus tem para você, em vez de ficar preso aos arrependimentos do passado. Este ano de 2025 é uma oportunidade para um novo começo. É o momento de deixar para trás as pedras que você carregou por tanto tempo e permitir que Deus o renove. Ele não quer apenas que você recomece. Ele quer que você entenda que seus erros não são o fim da sua história. Eles são parte do testemunho da sua graça, da sua capacidade de transformar o que era ruim em algo belo. Este ano pode ser aquele em que você finalmente viva na liberdade que Deus sempre desejou para você. Então, hoje, tome a decisão de soltar essa mochila. Pare de carregar o peso dos seus erros, entregue-os a Deus. Ele não apenas os levará, Ele os afastará para tão longe quanto o Oriente está do Ocidente. E, em troca, Ele lhe dará paz, propósito e um novo começo. Você está pronto para começar 2025 com um coração renovado, livre do peso do passado? Este é o momento perfeito. Confie em Deus e permita que sua graça faça o que você não pode fazer por si mesmo. Número 13. Deixe que a minha paz inunde a sua mente e o seu coração. A paz que Deus oferece não se compara a nada que este mundo possa dar. Em João 14, 27, Jesus nos diz: Deixo-vos a minha paz vos dou. Eu não a dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Você percebe o quão especial isso é? A paz que vem de Deus não depende das circunstâncias, não está condicionada ao que acontece ao seu redor. É uma paz que vem diretamente da sua presença, uma calma que transcende qualquer entendimento humano. A paz do mundo é frágil. Ela se baseia na ausência de conflitos, em que tudo esteja indo bem ou no controle que achamos que temos. Mas o que acontece quando as coisas não saem como planejamos? Essa paz se quebra facilmente. A paz de Deus, por outro lado, não se desfaz diante das tempestades. É como um rio profundo e tranquilo que continua fluindo, mesmo quando a superfície está agitada pelos ventos. Não importa o que aconteça ao seu redor, a paz dele permanece constante. Receber essa paz exige um ato de confiança. Não é algo que possamos fabricar com nossas próprias forças. É um presente. Mas como qualquer presente, precisamos estar dispostos a aceitá-lo. Às vezes, isso significa soltar as nossas preocupações, parar de tentar controlar tudo e dizer a Deus: confio em Ti, mesmo quando não entendo o que está acontecendo. Essa rendição não é fácil, mas é libertadora. Quando deixamos de nos agarrar às nossas ansiedades, abrimos espaço para que a paz dele encha nossa mente e coração. A paz divina não apenas nos liberta da preocupação, ela transforma a nossa perspectiva, muda a maneira como enfrentamos os problemas. Já não vemos as dificuldades como montanhas impossíveis de escalar, mas como oportunidades para experimentar o poder e a fidelidade de Deus. A sua paz renova a nossa mente, nos dá clareza em meio ao caos e nos ajuda a tomar decisões sem sermos dominados pelo medo. Pense nos desafios do dia a dia.
O estresse do trabalho, os conflitos nos relacionamentos, as incertezas financeiras. Todos esses problemas podem nos consumir se deixarmos. Mas, quando enfrentamos essas situações com a paz de Deus, algo muda. Isso não significa que os problemas desapareçam magicamente, mas significa que eles não nos controlam. A calma que vem de Deus nos permite caminhar com confiança, sabendo que não estamos sozinhos. Ele está conosco em cada passo, nos guiando e nos sustentando. A paz de Deus também impacta como nos relacionamos com os outros. Quando estamos em paz, somos mais pacientes, mais amáveis, mais compreensivos. Essa paz se torna um testemunho para aqueles ao nosso redor. É um lembrete tangível de que mesmo em meio às tempestades, Deus é a nossa rocha. Outros veem essa calma em nós e se sentem atraídos para a fonte dessa paz. Este ano de 2025 é uma oportunidade para viver essa paz de maneira mais profunda. Talvez o ano passado tenha sido cheio de incertezas, de momentos em que o medo e a preocupação pareciam dominar. Mas hoje, Deus está convidando você a soltar tudo isso e a receber a sua paz. Você não precisa saber como será o futuro, só precisa confiar naquele que o controla. Cada dia, cada momento é uma oportunidade para descansar na sua presença e deixar que a sua paz governe o seu coração. Imagine como seria começar este novo ano sem o peso do medo, sem o fardo da ansiedade. Imagine enfrentar cada desafio com a certeza de que Deus está com você, que a sua paz é a sua âncora em meio a qualquer tempestade. Essa é a vida que Ele quer para você. Uma vida cheia de serenidade, de confiança, de segurança no seu amor inabalável. Então, ao olhar para 2025, lembre-se desta verdade. A paz de Deus está disponível para você. Você não precisa conquistá-la, só precisa recebê-la. Deixe que ela inunde a sua mente e o seu coração. Permita que seja o fundamento sobre o qual você construa este novo ano. Porque com a paz dele, você não apenas pode enfrentar o que vier, pode prosperar em meio a isso. Este é o ano para viver na plenitude dessa promessa. Você está pronto para aceitá-la? Número 14. Confie quando a tempestade for mais intensa, porque eu sou o seu refúgio. As tempestades da vida chegam sem aviso. Elas te sacodem, tiram o seu fôlego e muitas vezes fazem você sentir como se estivesse prestes a afundar. Mas há algo que nunca muda, mesmo quando tudo ao seu redor parece estar desmoronando. Deus é o seu refúgio. Salmos 46 nos diz: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Essas palavras não são apenas uma promessa, são uma verdade inabalável. No meio da tempestade mais feroz, Ele está com você. As tempestades podem ter muitas formas. Talvez você esteja enfrentando uma crise financeira, lidando com uma doença ou passando por um conflito em seus relacionamentos. Ou talvez você sinta uma pressão constante, uma incerteza que não te deixa dormir à noite. Essas tempestades são reais, nos desafiam e muitas vezes nos levam ao limite de nossas forças. Mas o que devemos lembrar é que, mesmo que a tempestade seja intensa, nunca estamos sozinhos. Deus é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, a nossa rocha firme, quando tudo parece vacilar. Um refúgio não elimina a tempestade, mas protege você do impacto dela. Assim é Deus. Ele nem sempre remove os problemas imediatamente, mas te dá força para enfrentá-los. Sua proteção é sobrenatural, sua fortaleza é inabalável e sua presença é constante. Enquanto o vento sopra e as ondas batem, Ele te sustenta. E Ele faz isso de uma maneira que o mundo não consegue entender, porque sua força não vem do visível, mas do seu amor eterno e infinito. Veja como a fortaleza de Deus se manifesta em nossas vidas. Nos momentos de fraqueza, Ele te sustenta. Quando você sente que não pode dar mais um passo, Ele renova as suas forças. Quando o medo parece te dominar, Ele te enche de uma coragem que não é natural, que você não consegue explicar, mas que te impulsiona a continuar.
E quando a adversidade te atinge, Ele te dá a resistência espiritual para não apenas sobreviver, mas sair mais forte do outro lado. Pense em Davi, que encontrou refúgio em Deus enquanto era perseguido. Ou em Moisés, que experimentou a proteção divina enquanto guiava seu povo pelo Mar Vermelho. Essas histórias não são apenas relatos antigos, são lições vivas para você e para mim. Se eles puderam confiar em Deus em meio a desafios impossíveis, por que não podemos nós fazer o mesmo? Deus não mudou. Ele continua sendo o mesmo refúgio para todos os que o buscam. Confiar em Deus em tempos difíceis não acontece da noite para o dia, é um processo. Começa com o reconhecimento de que Ele está com você, mesmo quando você não o sente. É entregar o controle e dizer: Deus, eu não sei como resolver isso, mas confio que o Senhor sabe. É cultivar a fé, mesmo quando as circunstâncias não fazem sentido. É aprender a depender dele em cada passo, em cada decisão, em cada momento. E o que acontece quando você confia nele como seu refúgio? Você encontra uma paz que não faz sentido humano. Essa paz não vem porque a tempestade desaparece, mas porque você sabe que não está sozinho nela. Sua fé se fortalece porque você vê como Deus opera no meio do impossível. E sua vida se torna um testemunho vivo de sua fidelidade, uma história que pode inspirar outros a confiarem nele também. Enquanto nos aproximamos de 2025, é importante lembrar que as tempestades podem vir, mas elas não precisam nos definir. Deus já prometeu ser o nosso refúgio, a nossa fortaleza. Este ano pode trazer desafios, mas também pode ser o ano em que você experimenta o poder de Deus de uma maneira que nunca viu antes. Você não enfrenta o futuro sozinho. Cada tempestade é uma oportunidade para ver como Deus se levanta como seu amparo, como Ele te sustenta e como te conduz através do que parecia impossível. Este é o momento de confiar plenamente nele, de se ancorar nessa verdade inabalável. Não importa quão intensa seja a tempestade, Deus é maior. E com Ele como seu refúgio, você não apenas sobreviverá a 2025, você prosperará em meio a tudo o que vier. Ele é a sua força, a sua esperança, a sua rocha. Confie porque Ele nunca falha. Número 15. Viva com gratidão, agradecendo em tudo para um próximo ano pleno. A gratidão transforma a maneira como vivemos. 1 Tessalonicenses 5,18 nos ensina: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Mas o que significa realmente dar graças em tudo? Não se trata apenas de agradecer quando as coisas estão indo bem ou quando recebemos algo que esperávamos. É um convite para reconhecer a bondade de Deus em cada situação, até mesmo nas mais difíceis. É olhar além das circunstâncias e dizer: Senhor, confio que estás fazendo algo bom na minha vida. A gratidão é uma atitude que transcende o que vemos ou sentimos. Não depende de tudo estar em ordem. É uma decisão diária de focar nas bênçãos que temos, em vez de nos prender ao que nos falta. E o melhor de tudo é que essa prática não apenas agrada a Deus, mas também transforma nossa perspectiva. Quando aprendemos a viver com gratidão, enxergamos os desafios como oportunidades de crescimento, as perdas como lições e os momentos difíceis como lembretes de que não estamos sozinhos. Você já percebeu como a gratidão pode mudar o ambiente? Quando agradecemos pelo que temos, mesmo em meio às provações, algo acontece dentro de nós. Nossa mente se liberta da negatividade, nosso coração se enche de paz e nossas palavras se tornam um testemunho de fé. Começamos a notar pequenas coisas que antes passavam despercebidas: o calor do sol, um sorriso inesperado, a força para enfrentar um novo dia. Cada uma dessas coisas é uma demonstração do amor de Deus. Às vezes, praticar a gratidão não é fácil. Existem momentos em que a vida nos lança desafios que parecem grandes demais, dolorosos demais. Mas é justamente nesses momentos que a gratidão se torna uma ferramenta poderosa.
Agradecer em meio à adversidade não significa ignorar a dor, mas reconhecer que Deus está com você, mesmo quando você não entende o propósito. É lembrar que a vontade dele para você é boa, que seus planos são mais altos que os seus pensamentos e que mesmo agora ele está trabalhando ao seu favor. A gratidão não apenas transforma nosso coração, também impacta nossa mente e nossas relações. Estudos mostram que pessoas gratas são mais felizes, têm menos estresse e constroem relacionamentos mais fortes. Isso não é coincidência. Quando agradecemos, focamos no positivo, e isso muda a forma como interagimos com os outros. Um simples obrigado pode fortalecer um vínculo, restaurar um relacionamento ou inspirar outra pessoa. A gratidão tem o poder de nos unir, de criar ambientes de amor e respeito. Entrar em 2025 com um coração grato pode fazer uma diferença significativa. Imagine começar cada dia não com reclamações, mas com gratidão. Em vez de pensar no que você não tem, concentre-se no que já possui. Em vez de se preocupar com o que está fora do seu controle, agradeça pelo Deus que tem tudo sob controle. Essa mudança de mentalidade não apenas trará paz, mas também te preparará para enfrentar os desafios do novo ano com uma atitude renovada. Deus não pede gratidão porque Ele precisa dela. Ele faz isso porque sabe que é o melhor para nós. Quando vivemos com gratidão, nosso espírito se fortalece, nossa fé cresce e nossa vida se alinha ao propósito dele. Cada vez que agradecemos, estamos dizendo a Deus: confio em ti. Sei que estás comigo. Sei que os teus planos são bons. Então, neste ano, façamos um compromisso. Comecemos cada dia com uma oração de gratidão, agradecendo pelo bom, pelo difícil e por tudo o que está por vir. Porque quando agradecemos, abrimos a porta para que Deus opere em nossa vida de maneiras que nunca imaginamos. Este 2025 pode ser um ano cheio de desafios, sim, mas também pode ser um ano de bênçãos extraordinárias se vivermos com gratidão. Escreva isso no seu coração: vivo com gratidão. Que essa seja nossa declaração e nosso estilo de vida. Número 16. Fortaleça sua fé, construindo sobre a rocha para um novo ano sólido. Construir sua vida sobre a rocha que é Jesus é a decisão mais importante que você pode tomar para encarar o futuro com confiança. Mateus 7:24 nos lembra que todo aquele que ouve as palavras de Jesus e as coloca em prática é como um homem prudente que construiu sua casa sobre a rocha. A chuva, os rios e os ventos podem bater com força, mas essa casa permanece firme porque seu fundamento é sólido. Isso não é apenas uma história, é um guia para nós, um convite para estabelecer nossas vidas na verdade e na força de Cristo. Viver sobre a rocha significa construir sobre uma base inabalável, algo que não se move nem cede diante das tempestades da vida. Jesus é essa rocha, e seus ensinamentos são os planos que nos guiam sobre como construir uma vida estável e significativa. Por outro lado, construir sobre a areia simboliza depender de nossa autossuficiência, das coisas temporárias que o mundo oferece. É uma base frágil, instável, que desmorona quando os problemas chegam. E sejamos sinceros, as tempestades sempre chegam. Não basta ouvir os ensinamentos de Jesus, é preciso vivê-los. A obediência à sua palavra não é apenas seguir regras, é um reflexo de nossa confiança de que Ele sabe o que é melhor para nós. É como um arquiteto que segue um projeto perfeito. Se você confia no projeto de Jesus, sua vida não apenas resistirá às tempestades, mas florescerá em meio a elas. Obedecer a Ele é construir com materiais sólidos, com fé, esperança e amor como os pilares de sua casa espiritual. Fortalecer sua fé exige prática diária. É como treinar um músculo. Quanto mais você o trabalha, mais forte ele fica. Dedique tempo todos os dias para conversar com Deus em oração, para ler e meditar na sua palavra e para aplicar os princípios dele nas suas decisões diárias. Por exemplo,
Quando enfrentar um conflito, escolha perdoar em vez de guardar rancor, porque Jesus nos ensina a perdoar. Ou, quando enfrentar o estresse, confie que Ele tem o controle, em vez de tentar controlar tudo sozinho. Essas ações pequenas, mas constantes, solidificam sua fé e o conectam mais profundamente à rocha que é Cristo. E quando as provações vierem, porque elas virão, uma fé sólida permitirá que você as enfrente com confiança. Talvez seja uma perda inesperada, uma crise financeira ou um desafio na sua família. Nesses momentos, você se lembrará de que sua vida não está construída sobre circunstâncias passageiras, mas sobre o fundamento eterno de Jesus. Histórias como a de Jó, na Bíblia, nos mostram que, mesmo nas piores tempestades, a fé em Deus nos sustenta. E no mundo de hoje, há inúmeros testemunhos de pessoas que superaram adversidades inimagináveis porque confiaram plenamente nele. Uma vida edificada sobre a rocha traz benefícios inestimáveis. Em meio ao caos, você terá paz. Enquanto outros se desesperam, você experimentará estabilidade emocional e espiritual. Terá a capacidade de enxergar as dificuldades como oportunidades para crescer, sabendo que Deus está trabalhando em todas as coisas para o seu bem. Além disso, uma fé forte impacta todas as áreas da sua vida. Suas decisões serão mais sábias, seus relacionamentos mais profundos e seu propósito mais claro. Ao entrar em 2025, construir sobre a rocha é mais importante do que nunca. Este novo ano pode trazer desafios inesperados, mas também oportunidades para crescer e avançar. Se você decidir fortalecer sua fé agora, estará preparado para o que vier. Jesus não promete que a vida será fácil, mas promete que estará com você, que o sustentará e que nada poderá derrubá-lo se você estiver ancorado nele. Portanto, faça um compromisso hoje. Dedique tempo todos os dias para conhecer mais a Jesus e viver de acordo com seus ensinamentos. Escreva nos comentários: construo minha vida sobre a rocha. Faça dessa frase sua declaração e sua meta para 2025. Este pode ser o ano em que você experimentará uma fé mais forte, uma vida mais estável e um relacionamento mais profundo com Deus. Lembre-se, não importa quais tempestades você enfrente, se sua vida estiver sobre a rocha de Jesus, você não cairá. Ele é sua fortaleza, seu refúgio e o fundamento sólido sobre o qual você pode construir uma vida plena e significativa. Ao longo deste percurso, exploramos como confiar plenamente no Senhor pode ser o fundamento para uma vida renovada e cheia de propósito. Este vídeo não é apenas um chamado à ação, mas também uma promessa de que, ao se render a Deus, você experimentará uma transformação profunda e duradoura. Você aprendeu que confiar em Jesus não elimina os desafios, mas sim lhe proporciona a força e a orientação necessárias para enfrentá-los com coragem e esperança. Agora, convido você a tomar uma ação concreta para selar essa transformação em sua vida. Repita em voz alta a seguinte declaração: Senhor, confio em Ti de todo o meu coração. Renova minha vida e guia-me em cada passo que eu der neste 2025. Permita que essas palavras ressoem em seu coração, lembrando-o diariamente do seu compromisso de confiar em Deus e permitir que Ele renove cada aspecto da sua vida. Além disso, encorajo você a compartilhar esta mensagem com aqueles que também buscam uma renovação espiritual. Compartilhe este roteiro, convide seus entes queridos a declarar sua confiança em Deus e juntos caminhem rumo a um novo ano cheio de paz, propósito e da graça divina que somente Ele pode oferecer. Dê o primeiro passo ainda hoje. Confie no Senhor com todo o seu ser. Renove sua vida e permita que o amor e a sabedoria dele guiem cada um dos seus dias. Pois com Deus ao seu lado, cada desafio se torna uma oportunidade de crescer e cada dia traz uma nova bênção. Que Deus o abençoe grandemente
neste novo ano de confiança e renovação. Se você chegou ao final deste vídeo, é uma pessoa dedicada e comprometida com o crescimento espiritual e a aproximação a Deus. O fato de você ter chegado até o final demonstra sua determinação em absorver conhecimento e aplicá-lo em sua vida. Continue buscando sabedoria e trabalhando para fortalecer sua fé e sua relação com Deus. Lembre-se de que o aprendizado e a aproximação a Deus são uma jornada contínua e gratificante. Meus vídeos ajudam pessoas de todas as idades a se aproximarem de Deus, redescobrindo ensinamentos esquecidos e aprofundando na palavra divina. Comente: estou mais perto de Deus, para nos fazer saber que você chegou até aqui e que está neste caminho de fé conosco.